Política, polarização política, ódio nas redes, fake news. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Este canal ele foi formulado a partir da necessidade de transformar aulas textuais de um percurso psicanalítico e este era o tema do percurso, de transformar estas aulas em aulas online. E aqui estão essas aulas. Se você quer continuar assistindo essas aulas, inscreva-se no canal. É gratuito e vai continuar gratuito. E também no final do vídeo, deixa o seu like e compartilha com quem você acha que gostaria também de ter este material. Meu nome é Rogério, eu sou psicanalista, atuo em Porto Alegre há mais de 30 anos. E o meu tema de hoje, então, é política, polarização, fake news, ódio nas redes. O espaço público hoje, a vida política atual é atravessada pela radicalização e pela lógica das redes sociais. Esse espaço tornou-se um palco de agressões, de fake news e de disseminação de ódio. A política e essa polarização transforma todos em inimigo. A psicanálise, ao investigar a relação entre pulsão, massa e identificação, oferece ferramentas muito úteis, preciosas até, para compreender este fenômeno. O ódio, formulou Freud em Psicologia das Massas e Análise do Eu, o ódio ele é uma defesa, né? O Freud já mostrava que o indivíduo, quando em grupo, tende a regredir, identificando-se a líderes e idealizações coletivas. E o ódio, nesse contexto, funciona como defesa contra a angústia, e nós projetamos no outro aquilo que não suportamos em nós mesmos. O sujeito radical é um insuportável para ele mesmo. O sujeito radical, o sujeito que pensa em verdades extremas, é insuportável para ele mesmo. Por isso, o ódio, porque se projeta, né, é uma angústia, na verdade. E esse ódio funciona como defesa contra esta angústia, contra essa insuportabilidade de si mesmo, e então se projeta no outro aquilo que não suporta em si mesmo. Lacan, ele também nos ajuda a entender essa lógica da polarização. Ele aponta que o desejo se constitui em desejo ao outro. E no cenário político atual, o outro é transformado em inimigo absoluto. E a polarização reduz a lógica, reduz a complexidade das coisas, a complexidade do mundo, à lógica binária, nós contra eles. Quem não está a meu favor está contra mim. Quem não é meu amigo é meu inimigo. Quem não pensa como eu deve ser exterminado. Então isso gera discursos de ódio, isso é discurso de ódio já, que circula com facilidade nas redes, alimentadas pela lógica algorítmica que reforça estas bolhas de opinião. Então as fake news, elas são, na verdade, um movimento da crise do simbólico. As fake news não são apenas mentiras, mas são narrativas que mobilizam afetos, crenças e fantasias inconscientes. A crise atual, ela não é apenas uma crise de informação, mas de simbolização. O sujeito profere crenças, o sujeito prefere crenças que sustenta o seu gozo. Ele prefere então essas crenças que sustentam o seu gozo a uma informação, né, ou a algum dado que vá confrontar a sua fantasia, que
vai discordar de sua fantasia, que vai frustrar a sua fantasia. Então ele prefere esta crença que sustenta o seu gozo a um confronto, né? A um pensamento, ao desafio de pensar, ao desafio de trabalhar ideias. Pois então, na clínica é que isso se manifesta de uma forma muito prática, porque nós encontramos então pacientes que chegam atravessados pela angústia, com este clima de hostilidade social, com esta angústia que as notícias, as fake news oferecem e trazem. Nós temos também sujeitos que chegam com crises familiares extremas, conflitos familiares atravessados por divergências políticas, como aconteceu, por exemplo, de uma forma muito evidente na pandemia, onde até mesmo casais se separaram por divergências, um contra a vacina, outro a favor, um contra o uso de máscaras, outro a favor, um contra o distanciamento social, outro a favor, e não suportando, não sustentando as diferenças, o caminho foi separar. Outros chegam relatando medos, desesperança e sensação de perda de futuro, como que se o apocalipse já fosse amanhã. Então é preciso que a gente se pergunte, né, como sustentar um espaço de escuta que acolha a diferença sem cair no discurso de ódio, ajudando o sujeito a elaborar o mal-estar coletivo. Essa é uma questão importante da clínica, essa é uma questão importante da psicanálise. E algumas propostas de elaboração a partir de muitos estudos de psicanalistas, de pesquisadores no campo da psicanálise, algumas propostas de elaboração, né, se faz necessária que sejam ditas. A primeira é reconstruir o espaço do simbólico pela palavra. A função do analista é sustentar o espaço da fala em tempos de ruído e polarização. Sustentar o espaço da fala do próprio sujeito enquanto ele ouve as falas, os discursos, as elaborações radicais de um lado e de outro. Então, na clínica, isso significa favorecer o retorno da palavra sobre o afeto, permitindo que o sujeito diga o que sente diante da violência discursiva. E será que é possível o sujeito se expressar? Pois na clínica ele tem esse espaço, já que diante da vida pública, da vida na sua vida em sociedade, talvez ele não consiga expressar aquilo que o seu inconsciente realmente deseja abrir. Então na clínica também é preciso reduzir o paciente do grito identitário, cheio de certezas, da certeza que machuca, da certeza que ele precisa declarar, mesmo que não entenda. Então, reconduzir o paciente da certeza, né, cheio de certeza, à dimensão do enigma do próprio desejo, onde a verdade não é absoluta, mas singular. Porque algumas verdades absolutas, sem que se compreenda isso de uma forma elaborada, machuca, destrói. E a verdade precisa ser transformada de verdade absoluta em verdade singular. O que representa realmente, o que significa, então, esta verdade que eu defendo? O que ela representa? De onde ela vem? Por que eu creio assim? Por que eu preciso dizer que creio assim? Então é preciso restaurar a confiança na linguagem como mediação e não como arma. A linguagem precisa ser recuperada como uma mediação, como algo construtivo e não como algo destrutivo. Então o efeito esperado da clínica é que a palavra seja recuperada. Então na clínica a palavra recupera a sua função de laço, a sua função
de mediador, a sua função construtiva, transformando o ódio em possibilidade de interlocução simbólica, transformando o ódio em uma possibilidade de conversar, de falar, de discutir as ideias ao invés de impor essas ideias. Uma outra proposta de elaboração que se traz é trabalhar a relação entre crença e gozo. As fake news funcionam como objeto de gozo. Elas mantêm o sujeito excitado, indignado ou triunfante. Aquele que divulga acredita mesmo naquilo, que aquela verdade que ele está transmitindo é uma necessidade do mundo, ele é uma necessidade para o mundo, enquanto o outro, aquele que está sendo atingido ou não concorda, se sente indignado, frustrado e também com a necessidade de dizer ao mundo, olha, isso não é verdade, isso gera angústia nos dois lados. Porque na clínica o sujeito, aliás, na clínica o analista, ele não vai discutir verdades, mas ele vai trabalhar com elaborações, com simbolizações, com perguntas. O que essa crença faz por você? O que essa crença o que essa crença traz como proteção? O que essa crença satisfaz em você? Então o trabalho consiste em descolar o sujeito do gozo da crença, abrindo espaço para a dúvida e para a elaboração. Porque hoje, diante da polarização, o sujeito não pode duvidar, não pode hesitar, ele precisa se posicionar. Mas nem todos estão preparados para isso. Um outro movimento do analista é identificar a função inconsciente da identificação política ou ideológica. Qual é a função que esta adesão promove ou é promovida, da onde é promovida e o que ela promove no próprio sujeito. Um outro movimento do analista é interpretar o gozo que sustenta a convicção para permitir uma relação mais simbólica com o real. O que sustenta, né? O que está realmente sustentando esta convicção. O que está sustentando? Né? Identificar o gozo que sustenta essa convicção é um trabalho sublime do analista. E o efeito esperado desta elaboração é que o sujeito passe da adesão fanática à possibilidade de pensar o próprio sujeito por trás dessa crença. Porque atrás da crença, atrás da certeza, atrás da polarização, atrás da necessidade de ser o salvador do mundo, existe um sujeito que precisa trabalhar a sua angústia. E, finalmente, uma outra proposta de elaboração trazida pelos pesquisadores, né, pela psicanálise em pesquisa, a psicanálise sempre evoluindo, a psicanálise sempre necessária ao mundo, é acolher o mal coletivo como sintoma do tempo. A angústia, o medo, a sensação de perda do futuro expressam não apenas dramas individuais, mas o trauma coletivo da crise simbólica. Então o analista ele também vai trabalhar com alguns movimentos. Legitimar esse sofrimento como efeito social e não apenas pessoal. O sujeito não escolheu esta angústia, não escolheu este momento, mas ele vive neste momento. E é preciso elaborar este momento para que não se perca neste momento também por causa do momento. Ajudar o sujeito a criar narrativas próprias para o mal-estar, reescrevendo-o no campo simbólico, que o sujeito, então, encontre significado para si mesmo, do seu estar no mundo, do seu espaço no mundo. E abrir espaço, obviamente, para o encontro, né, para o reconhecimento do outro como igualmente dividido e falho. O outro pensa como pensa, também por sua angústia, também pelo seu desejo de preencher uma falta. E,
Finalmente, né, a clínica, a psicanálise, na sua importância no mundo, sempre relevante ao mundo, espera também que que ela não como uma, né, o analista não como um possuidor de uma verdade, porque, como Lacan disse, né, o analista é o sujeito do suposto saber, ele não sabe tudo, porque, na verdade, quem sabe é o analisando, é o paciente, é aquele que chega com a sua angústia, ele que sabe da sua angústia, ele que sabe da sua falha, ele que sabe, e que vai procurar o porquê de ele estar no estado em que está. Então, na clínica, o sujeito, espera-se isso, né? A partir do trabalho do analista, o sujeito, então, reencontra a dimensão compartilhada da falta. Que ele reencontre isso, né? Recuperando, então, a esperança e sentido diante do caos discursivo. Que ele encontre, então, essa dimensão né, compartilhada, o sujeito na clínica, a partir dessa elaboração, ele reencontra, ou pode reencontrar, ou quem sabe reencontre, né, essa dimensão compartilhada da falta. Porque as fake news, né, são feitas a partir de sujeitos em falta. Quem defende uma verdade como absoluta é um sujeito em falta, e quem é contra essa verdade é um sujeito em falta, e é preciso então que todos cheguem a... E eu não digo aqui nem que entenda o mundo, e nem que convença o mundo, mas esse espaço onde o sujeito se move, né? Onde o sujeito se move, tem a sua comunidade, a sua família, o seu outro com quem convive, ambiente de trabalho, estudos, família, grupo social. É preciso então que os sujeitos, né, que essas pessoas elas consigam movimentar-se em direção ao outro sem querer destruir o outro, sem fazer do outro um inimigo. Essa foi então a nossa 6ª aula do nosso curso, né, no nosso percurso, o mundo em análise do mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha e não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.